Olá a todos, eu sou o Thiago Toledo, sou formado em Gestão de Segurança e Informação, trabalho com TI aí há mais ou menos uns 17 anos, e especificamente com pré-vendas, projetos e pós-venda por volta aí de uns 10 anos. Tenho trabalhado em diversos segmentos, diversos segmentos de TI, desde Service Desk, monitoramento, backup, e atualmente estou focado em segurança. Bom, é isso aí pessoal, bora pro vídeo. Hoje vamos falar sobre Centrify e o Zero Trust Privilege. Bom, o PAN, antigamente, ele tinha uma abordagem que era confiar, mas verificar. Né? E hoje em dia, confiar, mas verificar não está se aplicando mais. Né? Então, a Centrify está vindo aí com o Zero Trust Privilege, né, que está mudando essa abordagem que é nunca confie, sempre verifique e imponha o mínimo de privilégios. Né? Bom, para demonstrar essa questão, nós temos um fluxo aqui, né, onde que nós temos aqui. Né? Então, primeira coisa é verificar quem está solicitando acesso. Né? Então, pode ser um funcionário, pode ser um parceiro, né, que vai prestar um suporte, né, que está em algum projeto. Você precisa dar o acesso para que o parceiro acesse o seu ambiente. Então, o primeiro item é verificar o quem. O segundo é contextualizar o ambiente. Né? De onde está vindo esse acesso? É o acesso interno? O parceiro, né, ou o funcionário está internamente, está no home office? É um acesso externo, né? Então o parceiro está lá na empresa dele. Enfim, né? Então nós precisamos ter isso definido. Né? Então o horário o horário que vai ser realizado o acesso. Né? Então, se isso já está pré-estabelecido, das 9 às 18, é uma janela de uma atualização. Enfim, nós precisamos ter esse contexto do ambiente. E por último, aqui nós temos a aprovação. Então, para realizar esse acesso, né, preciso de aprovação de 1, 2 ou 3 níveis de acesso, né, de aprovação, quer dizer. Então, precisamos ter isso definido. Então, primeiras duas coisas, verificar, contextualizar, e o terceiro, quando nós iremos entregar o ambiente para o usuário. Então, nós temos aqui o acesso externo, né, onde o acesso é via portal, via portal, e o acesso aos dispositivos, aos servidores, é via interface web. Né? Então, é possível a gente... possível não, o acesso é via portal web, via interface web. E nós podemos aqui colocar o MFA. O MFA pode ser tanto no login, então ele faz o login inicial para acessar o portal, então ele tem credencial, usuário e senha, e depois tem o MFA para validar o acesso dele. Então podemos colocar o MFA também no acesso ao dispositivo. Eu vou comentar, demonstrar rapidamente essa questão aqui para a gente. Quando nós temos um acesso interno, né, quando é o dia a dia, as rotinas de trabalho, nós podemos aí disponibilizar os acessos tudo internamente, tudo pelo portal, né, onde ao acessar os servidores nós vamos utilizar aqui o MSTSC ou o PUT, né, dependendo aí do sistema operacional. E nós temos aqui o próximo fator, que é o mínimo privilégio. Então, nós iremos entregar o que para o usuário? Então, nós vamos entregar um usuário comum, onde ele vai elevar o privilégio somente naquela aplicação específica que ele vai trabalhar. E com detalhe, nós podemos colocar MFA nessa elevação de privilégio. Uma outra opção seria trabalhar com desktop apps, né, onde ele vai trabalhar, por exemplo, no SQL Management Studio. Então, eu não preciso entregar ele como um administrador local uma credencial administrativa. Eu posso entregar para ele o acesso via desktop app, onde ele vai fazer o login pelo portal, só vai ter acesso ao terminal, ao tipo um remote desktop service, né? Só que ele é integrado com o Centrify. São duas opções que nós queremos conseguir trabalhar. Na questão aqui do Linux, do Unix, né, dos ambientes Unix, nós podemos fazer elevação de privilégio da mesma forma, pedindo MFA e com um detalhe que nós conseguimos trabalhar com comandos específicos. Né? Então, você pode dar 3 ou 4 comandos somente, onde a pessoa vai executar aqueles comandos como root. Então, ele é um usuário comum,
com um perfil de acesso onde ele tem 3 ou 4 comandos ali, dependendo da atividade que nós conseguimos disponibilizar. E tudo isso, né, é auditar tudo isso. Então, todos os acessos, tudo é auditado, é gravado em vídeo. Então, nós conseguimos visualizar todos os acessos, tudo que foi feito. E nós temos aqui o controle adaptativo, né? Então, isso daqui é um machine learning, né, que ele vai aprender, né, o usuário. Então, o usuário, né, então ele tem a parte de estudo dele, né, de aprendizagem. Ele vai identificar com o usuário Tony. O usuário Tony, né, ele tem o costume de trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 18, em alguns servidores. Então, ele aprende isso, né? E vamos dizer que o Tony tenta fazer um acesso, né, às 8 da noite. Então, ele vai identificar isso, né, como um alerta. Pô, o Tony não é comum dele fazer isso. Então, eu vou deixar ele acessar, mas vou solicitar aqui um MFA para ele validar, né, através de um SMS, né, através de um OTP, enfim, solicitando esse MFA para o usuário. E temos também um exemplo, né, um acesso depois do horário vindo da China. Por que o Tony viria da China? Então, China, nós não temos negócio com a China e com isso o acesso é bloqueado. Então, eu nem dou a possibilidade de acesso, porque qualquer acesso vindo da China eu não quero. Então, ele vai identificar isso como um risco e vai bloquear o acesso, esse acesso vindo da China. Então, esse aqui que seria o nosso fluxo, né? Verificar, contextualizar, entregar um ambiente administrativo seguro, mínimo privilégio, auditando tudo com controle adaptativo. Esses seriam os Zero Trust Privilege que a Centrify está abordando atualmente. Então, eu separei aqui alguns sites dos nossos competidores, alguns casos de estudos para futura leitura e sobre o que é Zero Trust Privilege. Então, coloquei aqui. Isso aqui seria um dos nossos competidores, né? uma abordagem aqui sobre funcionalidades, né? Com o CyberArk, Bitrust e Tricot. Não sei se pronunciei corretamente, mas enfim, é bacana ter isso aqui como referência. Nós temos aqui também a questão de casos de estudo, né? Conseguimos acompanhar, visualizar aqui grandes empresas que foram atendidas pela Centrify. Temos aqui alguns testemunha de clientes, né, os clientes dando feedback. E por último, aqui no nosso site, na cloverlet.com.br, nós temos aqui o que é o Zero Trust Privilege. É um artigo que foi traduzido lá do site da própria Centrify, né, que eles têm lá essas informações. Nós identificamos e nós traduzimos as informações e colocamos aqui no nosso site. E aqui tem mais detalhes, né? Então, sobre o controle adaptativo, né, o risco comportamental, auditar, enfim. Então, são esses 3 sites aí comentando sobre eles, né? Que é bacana uma leitura posterior. Bom, como é que funciona o Centrify? Tá? Então, o Centrify ele é uma aplicação que foi desenvolvida na nuvem. Então, o Centrify está na nuvem, né? Então todas as informações estão na AWS. Como que faz a ponte, né, entre a nuvem e o seu ambiente interno? Nós temos aqui o Centrify Connector. Né? Esse conector, ele que vai fazer a leitura dos usuários, né? Ele vai ler o AD, ele que vai fazer a ponte entre a nuvem e o AD. Então todos os usuários que acessarem o portal vão ser validados com o usuário do AD. E o que nós precisamos fazer é somente liberar a porta 443 para fora. Nada de dentro para fora. Então, nós só criamos uma regra informando que o conector pode sair tranquilamente para a internet. E é basicamente isso que nós precisamos para o Centrify tá tendo essa liberação. Né? Então, seria o conector. Bom, o Centrify ele foi desenhado para trabalhar na nuvem. Mas por demandas de alguns clientes, questão de compliance, a Centrify acabou desenvolvendo a versão on-premise. Então, temos alguns aspectos aí que temos que levar em consideração quando vamos escolher entre ambiente na nuvem ou ambiente on-premise. Então, isso aqui é uma tabelinha bem bacana, né? Então, as vantagens aí com relação ao ambiente outro. Então, quando nós temos o ambiente on-premise, né, toda a parte aí de
de recursos, né, dos computadores, de manutenção dos sistemas operacionais, atualização da plataforma, né? Então a Centrify tem em média 6 updates por ano, né, de atualizações, melhorias. Toda a parte de gerência de IP e DNS, enfim, temos todos esses detalhes aqui que nós precisamos levar em consideração quando vamos pensar no ambiente on-premise ou na nuvem. Continuando aqui, não vou entrar nesses detalhes agora, isso aqui vai ser para um vídeo posterior, falar um pouquinho sobre as opções de MFA, né, que é o principal aqui quando nós falamos de acesso. Então, nós temos o Mobile Authenticator, né, onde o usuário acessa o portal com o usuário dele, faz o cadastro do celular. O Phone Call, né, onde nós temos aqui o número do escritório, né, que é feita uma ligação. Essa ligação, no portal também o usuário cadastra o PIN. Uma vez que ele for utilizar a opção como ligação, vai receber uma ligação, vai solicitar o PIN. Uma vez informado o PIN, ele libera o código, né, para fazer o acesso. O SMS, acho que o SMS é o mais comum. É enviado um SMS para o aparelho e é feito com o código, né, que é feita a liberação. O e-mail, a mesma coisa. Nós temos o OTP. O exemplo mais comum é o próprio Google Authenticator. Mas nós temos também aqui o Centrify, tem um aplicativo que você pode estar utilizando o próprio OTP do Centrify, tanto para as aplicações, tanto para o próprio Centrify, né, para fazer o cadastro, ou utilizar o OTP para alguma outra aplicação que use, né, que tenha compatibilidade com o OTP. Temos as perguntas de segurança. As perguntas de segurança, nós podemos aqui algumas opções, né, onde nós podemos deixar que o usuário cria a pergunta e a resposta. A outra opção, onde o usuário determina algumas perguntas e o usuário escolhe, né, tipo, tenho 5 perguntas aqui, ele vai escolher 3, ou eu tenho 20, ele vai escolher 5. Enfim, são perguntas já pré-definidas. Ou podemos trabalhar com os dois métodos, né? Coloca 2 definidas pelo usuário, 2 já pré-definidas pelo administrador. E nós temos aqui, por último, o FIDO2, né, que são autenticadores aí biométricos, né, integrados a hardware. Então, um exemplo comum, né, é o Macintosh ID. E o que a gente costuma utilizar, que os clientes já vimos aí, é a questão do YubiKey, né, que ele é um USB. Então, são essas opções que nós temos quando nós falamos de MFA para Centrify. Bom, voltando um pouquinho rapidamente aqui para que a gente começou inicialmente, só para fazer uma demonstração aqui, né, eu vou voltar essa aqui para cá, vou organizar isso aqui, vou para cá na verdade. Bom, estou com o meu usuário Peter logado, né, só para uma demonstração aqui quando a gente estava... Deixa eu só desfazer, né, o acesso. Então aqui poderia ser um acesso terceiro, um acesso né, simulando um acesso. Né? Então vou logar aqui com o meu usuário no portal, ele é solicitado a minha senha, eu tenho aqui os meus fatores, eu utilizo a pergunta que ela é mais simples e rápida aqui para minha demonstração, mas tem todas aquelas opções que eu comentei anteriormente. Então acessei o portal com minhas credenciais mais o MFA, então eu tenho aqui o acesso aos servidores, né? Então eu tenho aqui, já posso ter definido, né? Então por exemplo, fazer o login na estação com a minha credencial administrativa, que é o peterparker.adm. Essa credencial está no cofre. Assim que eu faço esse acesso a título de demonstração, eu habilitei o MFA a nível de portal, então eu posso fazer o MFA nesse nível, né, no primeiro acesso na aplicação. Ai, droga, eu coloquei aqui o celular. Tá, vamos pegar aqui o código agora, vamos esperar. Chegou o código. Ele é enviado o código, tá? Esse código eu posso simplesmente digitar ele aqui, ou eu posso clicar no link que é enviado e eu fazer a liberação pelo aprovar e rejeitar, que ele vai abrir ele vai abrir para mim aqui as opções. E aqui assim que eu faço o acesso, ok. Então fiz o acesso aqui, beleza. Então eu tenho esse primeiro tipo de acesso, né, onde eu faço o login a nível de portal com a minha credencial administrativa, eu faço o login. Outro exemplo que eu gostaria de demonstrar
é quando eu entro com a minha conta. Então, eu vou logar aqui com peter.parker@chaves.local. Vou fornecer a minha senha. Vou fazer o MFA a nível de portal. Vou fazer o acesso através do MSTSC. Então, ele abre aqui para mim o cliente. A diferença é que o Peter é um usuário comum. O usuário comum, eu defini aqui nesse meu exemplo, que eu faço o MFA também quando eu vou fazer um acesso local ou um acesso remoto. Então, eu faço o MFA a nível de portal e o MFA a nível de máquina. Essa mesma função ela é válida aqui quando eu vou fazer... Ah, tá, faltou só mais um detalhe aqui, que é quando eu vou logar, como por exemplo a credencial de local dessa máquina, ela está com um cadeado. Para eu logar como um administrador local nessa máquina, eu preciso de aprovação. Então eu vou selecionar aqui, né, eu vou colocar aqui para instalar o updates. Vou definir a janela de acesso, quando vai ser, ou pode ser permanente, né, depende da necessidade. Então eu vou definir aqui um horário, vou submeter. Assim que o... aqui no caso, quem é que vai aprovar é o Tony, né? Então foi enviado para aprovação do Tony. Acho que o Tony está logado aqui. Agora eu não lembro se era o... Acho que é só o Tony Stark, né? Que é o ADM. Aqui o ADM, acho que não está no ADM, está no outro. Então, aqui é um exemplo de que o Peter precisa do MFA, o Tony não precisa. Então, eu posso ter diversos perfis de acesso, né, onde um pede MFA, outro não pede MFA. Ah, não, eu posso fazer aqui para cá. Vamos voltar. Bom, então são as solicitações, né? Então, o Peter que está solicitando a aprovação. Então, eu consigo visualizar porquê, data, horário, posso aprovar ou rejeitar. Então, nessa janela eu posso mudar, não, você vai ficar só menos tempo, mais tempo. Posso determinar isso aqui. Aqui na parte de conta, onde eu faço o cadastro, né? Então, do PIN, né? Conforme comentado anteriormente, assim de segurança, fiz o cadastro do OTP. Então, esse aqui seria o portal, né? Tá. Então, o Peter solicitou acesso. O Peter pode vir aqui em Requests e acompanhar e visualizar que o acesso dele foi aprovado. Então, agora quando eu for logar aqui no Kik, quando eu seleciono a conta, quer dizer, eu vou logar com uma conta local sem saber a senha. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o MFA a nível de portal. Vou fazer o login via Terminal Service, utilizando o MSTSC. Para parceiros, né, que vai vir um acesso externo, ele não vai ter esse acesso. Né, vou estar só demonstrando rapidamente aqui. Data Use, não, a infraestrutura, User Preference, tá aqui onde eu faço a configuração. Então, um usuário, né, um terceiro, né, que tiver de rede de fora, quando ele acessar, é uma interface web, tá vendo? Já não é mais o MSTSC. Então, a interface é essa que seria o acesso via interface. Né, a questão do MSTSC e o PUT é só para acesso local. Beleza, então nós temos aí via portal. Tá, faltou aqui mostrar, tá, delegação de privilégio, MFA. Nós temos aqui o acesso. Vou logar com a minha conta do Peter ADM. Então, estou logando aqui, tem a mensagem de boas-vindas. Então, eu já loguei. Então, por exemplo, aqui, acho que é PES, não, é ETC, Shadow. Então, eu preciso elevar o privilégio para estar visualizando essa informação. Então, eu vou usar o DZDU, que é a mesma coisa que o SU, né, quando a gente vai elevar o privilégio. E aqui eu consegui visualizar a informação utilizando o DZDU. Então seria
esse usuário Peter é um usuário root. Bom, a outro que eu queria comentar, quando eu vou utilizar a minha conta, deixa eu ver aqui. Por algum motivo o Use My Account aqui está com problema, eu vou fazer um troubleshoot posteriormente, mas a ideia dele é que eu faria o login eu faria o acesso a esse servidor utilizando a minha conta logada, né, que eu acessei o portal com a credencial mais o MFA. Então, quando eu tenho as conexões Unix, eu consigo usar essa conta logada para me fazer o acesso sem informar a senha. Mas o que eu queria demonstrar aqui? Então, aqui seria o Peter, com o usuário normal fazendo o login. Nós dizemos informar, iremos fazer o MFA, fazer aqui o login. Então, o Peter conseguiu fazer login, o mesmo demonstração, etc. O Shadow. Não tenho permissão, vou elevar o privilégio. A diferença é que para mim elevar o privilégio com o usuário comum, que é o Peter, nessa demonstração, eu preciso do MFA. Eu vou atender aqui o MFA. Conseguir executar. Então, essa que seria a diferença entre o elevação de privilégio, onde não precisa de elevação de privilégio. E também, mais uma vez, user preference. Eu estava utilizando o put até o momento, né? Então, quando eu utilizo aqui, esse que seria um acesso ao web, né? Basicamente a mesma coisa, a única diferença aqui é pela interface web. Droga, coloquei aqui novamente. Então, quando nós trabalhamos aqui, essa foi até legal para o que aconteceu. Então, eu tenho que digitar 081211792. Estou logado. Então, essa é a diferença. Aqui na interface web, nós estávamos usando o put, né? Então, a interface web é sempre para acesso externo, e o put e o TS nós estamos interno, né, para facilitar trabalhar com ferramentas, né? Então, seria isso. E outra coisa legal também é que comentado, né, que nós podemos definir aqui no settings, política. Então, essa máquina, eu posso definir aqui que ela só pode ser acessada pelo Peter, aqui ó, dias da semana, só de segunda, quarta, quinta e sexta, num período específico, num time range, que vai ser o padrão, né, horário de trabalho, das 9 às 18. Então, aqui no caso eu colocaria not permitted. Então, durante esse período aqui, quando esse período de trabalho, não vai ser permitido acesso. Só é permitido das 9 às 18. Bom, MFA comentei. Tá, acho que falta agora só a parte de Windows. Ah, não, tem mais um aqui que seria a parte de aplicação no Peter, que seria a parte do, por exemplo, aqui, calculadora, que seriam os famosos desktop apps, né? Então, para me acessar aqui, vou preencher. Está sendo auditado, né? Então a gente consegue informar o usuário e o usuário vai ter acesso à sua aplicação aqui via Terminal Service. Então eu consegui aqui divulgar só isso para ele, publicar. Acho que o exemplo mais comum é o SQL, ou qualquer outra aplicação, né? Enfim. Os dois níveis de MFA sendo aplicado. Aqui acho que está errado.
beleza, consegui acessar a aplicação, né? Somente consegui fornecer o acesso por meu terceiro ao SQL Manager Studio pelo acesso web, sem precisar configurar VPN nem nada, né? Muito mais simples e fácil. Beleza, fechou, fechou. Bom, a outra parte que eu gostaria de demonstrar, estou logado aqui com o Tony, então o Tony vai fazer um acesso no servidor. Então estou logando no servidor com minhas credenciais normais. O jeito mais bacana que a gente tem para demonstrar aqui é a questão do Event Viewer. Quando eu tento acessar a parte de segurança, ele não permite porque eu não sou um usuário administrativo, né? Então eu vou ter a permissão aqui de elevar o privilégio. E quando eu elevo esse privilégio, eu forneço o MFA. Então agora eu tenho acesso de administrador nessa aplicação específica. Ou se por algum motivo eu precisar fornecer a permissão de administrador local por usuário, eu posso criar aqui um novo desktop. Então já configurei aqui um novo desktop, onde eu tenho já configurado a permissão de admin local. Vou elevar o privilégio para admin local, para a máquina inteira. Percebe que estou com uma ADM local, a interface aqui mudou. Então já consigo executar as ações como administrador local da máquina. Acho que abrir isso aqui é mais prático para demonstração. Event Viewer. Então eu consigo elevar o privilégio, consigo disponibilizar um desktop com permissão de administração local. Uma vez que finalizo o acesso, terminei minhas atividades, eu consigo simplesmente já devolver aqui sair do modo de elevação de privilégio, né? Voltei para o meu usuário comum. Bom, e por último, mostrar aqui um pouquinho da questão de auditoria, né, que foi comentado do Audite Tudo, sempre auditar tudo. Então, todo e qualquer acesso feito via portal ou localmente é gravado. E aqui seria o Audit Analyzer, né, onde eu consigo visualizar todos esses acessos. Então, eu consigo ver facilmente aqui todos os acessos. Vamos pegar um aqui de exemplo, vamos ver se a gente tem bastante informação. Bom, acesso via... Então, isso aqui nós chamamos de indexação. Aqui foi só alguns exemplos, né? Mas dependendo da quantidade de tempo e atividades que você fizer, essa lista vai estar gigante e você consegue, né? Só quero ver um momento onde ele elevou o privilégio, né? Então eu consigo aqui demonstrar, fazer a busca, né, disso daí. Vamos ver se isso aqui acho que é root também. É root, login. Vamos ver aqui. Tudo aqui é tudo do Nhonho. O Nhonho é a minha máquina Linux. Eu tenho aqui, ó, Autônimo, que seria numa máquina Windows, né? Então aqui já temos muito mais acesso. Então eu consigo ver aqui. Vamos ver, colocar aqui. Só quero ver quando ele abriu o Active Directory, por exemplo. Ele já filtra aqui para mim. Eu consigo ver exatamente o momento onde Active Directory, aplicação. Então eu consigo visualizar muito mais simples e fácil. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar hoje. Então por hoje é só, pessoal. Valeu!